Durante toda a escravidão, houve castigos brutais para impor medo e obediência, sendo eles açoites, máscaras de ferro, trabalho forçado extra, humilhação pública sem direitos humanos como a educação e a saúde. Nosso objetivo enquanto podcast é retratar de forma reflexiva temáticas relacionadas à educação das relações étnico-raciais, com uma série de entrevistas acadêmicas sobre sua influência na educação brasileira durante o pós-castigo. Do erro nasce o aprendizado, do castigo o nosso pai. Esse é o pós-castigo. Bom, vou iniciar citando Paulo Freire, onde ele fala que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo. O episódio de hoje é um convite à reflexão sobre o saber educativo. Hoje vamos falar de educação antirracista. Estamos aqui com as alunas do IFMA Campus Bacabal, Andressa e Janaína. Olá, Lucas. Bom, para começar, o que vocês acham sobre essa temática de educação antirracista? Acredito que essa temática seja de fundamental importância para a temática escolar, trazendo o que essas pessoas sejam hoje vistas como pessoas realmente pertencentes à sociedade, que antes eram pessoas que se achavam excluídas da sociedade, como até hoje. E acredito que toda essa temática da educação antirracista traz com que essas pessoas se vejam dentro da sociedade como pessoas pertencentes realmente ao grupo social do nosso país, né? E quando fala sobre esse assunto no ambiente escolar, não muda somente a educação em si, também muda toda a estrutura da escola, muda todo o pensamento dos alunos e também dos professores. A filósofa Djalma Ribeiro, no Pequeno Manual, esse livro que reconhece a ancestralidade é afirmar o pertencimento e a dignidade. O que vocês querem dizer sobre isso? Acredito que a autora Djalma Ribeiro diz que isso reafirma a ancestralidade para as pessoas negras saberem que a história do seu povo não começou através da escravidão, mas que tem várias coisas antes, como reinos, como outras coisas que não envolvem somente a escravidão. Isso traz para que essas pessoas se tornem e se vejam como pertencentes de uma história que não foi marcada somente pela escravidão, mas como uma história que foi marcada por anos de escravidão, mas que antes disso teve reinos, que teve glória. E é importante lembrar que essa educação antirracista nas escolas é uma forma de que os alunos se sintam pertencentes à sua etnia, né? Também da questão de dizer que os alunos, a maioria desses alunos eles chegam nas escolas e não se consegue se enxergar como pessoas negras. E a partir da escola, a partir dessa educação antirracista, a partir dali eles vão começar a se enxergar como pessoas negras. Conseguir se visualizar numa situação de pessoa negra, conseguir ver que ele é belo, ver seus fenótipos e verificar que realmente e saber de onde vêm todos aqueles fenômenos, saber de onde vêm os povos que antecederam aquela geração, e saber tudo isso faz com que eles se sintam pertencentes a essa luta antirracista, além disso de saber se colocar dentro dessa posição escolar e também no meio da sociedade, para que eles consigam não ver, por exemplo, o racismo recreativo, que é quando um aluno faz um bullying com o outro, dizendo, teu cabelo é feio, a tua boca é muito grossa, aí chama um menino, aí coloca esses fenótipos de pessoas negras como uma piada, uma chacota. E a partir desse momento, desse movimento da educação antirracista, esses alunos vão começar a se ver como pertencentes dentro do seu povo, e a partir dali não aceitar mais esse racismo como um racismo verdadeiro, e não apenas como uma brincadeira que as pessoas chamam, né? Isso só está brincando. Não, isso ali é racismo maquiado, é um racismo que nossa sociedade já vem vinculando as pessoas negras há muito tempo, e coloca isso como uma recreação, e sendo que não é
verdade ou brincadeira. Então é isso mesmo que você está falando. Geralmente as crianças vão para a escola de que ser negro é ruim, de que a cor da pele dela é ruim, que a cor dela é ruim, porque ela vai crescendo com isso. E meio que a educação antirracista muda isso. Porque quando a criança começa a perceber que ela é negra do jeito que ela é, que a cabelo dela é negra do jeito que ela é, que a cor da pele dela é então, isso é bastante interessante. E quando fala sobre quando a criança não se reconhece, quando a criança não tem um letramento racial dentro de casa, ela realmente não se reconhece como uma pessoa negra, né? E a partir dali tem o Rap chamado que ele disse que a escola é o primeiro lugar que ele se reconheceu como negro, porque ali foi um lugar que manifestou todos os outros preconceitos, que falaram sobre o cabelo dele, que falaram sobre a cor de pele dele. Então, a escola é realmente um reprodutor de desigualdade, né? E falar sobre a educação antirracista nas escolas é exatamente por isso, para quebrar com esse paradigma, esse racismo estrutural, que é dentro da própria instituição de ensino, de colocar que os alunos não façam esse bullying recreativo, para que esses alunos negros não se sintam envergonhados, que não se sintam menores do que ninguém, porque ali, e através disso, a escola, a estrutura social, o corpo docente, ela tem esse papel exatamente de influenciar e de colocar esses alunos negros dentro desse papel da sociedade, dentro do papel de serem pertencentes, e não saber, e sempre se enxergar como a cor da pele dele não vai definir se ele é uma pessoa boa ou ruim. E a partir dali, ele vai identificar quem ele é dentro da sociedade. E é muito importante falar isso dentro da sala de aula, né? Quando a gente fala de educação antirracista, a gente fica naquela negócio de educação. A educação a gente gosta de ligar à escola. Todo mundo de educação gosta de ligar à escola. Mas será que essa educação antirracista só pode ser trabalhada dentro da escola? Ou, tipo, a mãe, a família, né, pode ajudar essa criança a trabalhar essa educação antirracista? Porque, ao que eu ver, tipo, a escola e a família trabalham em conjunto. Então pode ser que seja uma ajuda. Sim, é por isso que eu falei sobre educação, sobre letramento racial, né? Quando os pais têm um letramento racial, se identificam como pessoas negras e ensinam seus filhos. E quando a gente fala sobre educação antirracista, sobre letramento racial, a gente fala muito sobre o lugar de fala, né? A Diogo Ribeiro também fala sobre o lugar de fala. Dizer que o lugar de fala não é somente eu que sou uma pessoa negra, eu posso falar de pessoas negras. Não, uma pessoa branca, dentro da perspectiva de uma pessoa branca, ela pode sim falar sobre o racismo. E ela deve falar sobre o racismo dentro da perspectiva de uma pessoa branca dentro da sociedade, com todos os seus privilégios. E é tão importante que as pessoas saibam que, para falar de coisa, que ela também fala que não basta ser racista, tem que ser antirracista, né? Que não basta eu só não ser racista, eu tenho que ser antirracista, trabalhar para aquilo ali, para que a sociedade não continue perpetuando esse sistema de racismo, desse racismo estrutural que existe até hoje na nossa sociedade, dentro dos núcleos familiares, que nem você disse, né? Que a educação antirracista, ela não trabalha somente na escola, mas ela trabalha dentro do lar. Quando uma pessoa sai, ou uma criança sai, independente se ela está na escola ou não, quando ela sai do parque, ali no parque também pode ser um dos ambientes que pode reproduzir esse racismo, através das crianças que podem falar alguma coisa para outra criança que é negra, o cabelo, isso reproduz também o sistema de tudo a criança já vê dentro de casa, né? A gente costuma dizer que a gente reproduz o que a gente vê dentro de casa. Então é importante verificar, é importante que os pais também tomem esse papel de serem antirracistas e educarem seus filhos para serem antirracistas, porque através dali vamos criar e ter uma sociedade que seja realmente igualitária, né? Uma sociedade em que as pessoas se vejam como pertencentes a essa sociedade e se coloquem dentro de um papel de que eu preciso ver o lado do outro, eu preciso ver as situações em que o outro se colocou e eu preciso ver toda a ancestralidade, toda a geração daquela pessoa que levou ela àquela situação. Segundo Paulo Freire, o educador não é neutro. Ele está sempre a favor da dominação ou da libertação. Isso remete a pouco sobre esse tema de racismo? Sim. Sim, reflete sobre dizer que o educador não é neutro, né? Quando o Paulo Freire disse isso, ele disse que o educador ele simplesmente
gente não pode chegar em uma escola e verificar uma situação em que está acontecendo o racismo e se dizer assim, não é pertence a mim, e se eu me envolver nesse momento, os alunos vão conseguir desenvolver aquilo ali bem e que eu não preciso me envolver. Não, o educador, que nem ele, o Paulo também disse que toda educação é política, né? A educação é política. Então, quando o professor vê uma situação que está acontecendo o racismo, ele não tem que se manter na neutralidade, porque a partir do momento que ele se mantém nessa neutralidade, ele perpetua esse sistema racista e desigual da sociedade. Por exemplo, uma situação hipotética em que um aluno esteja falando sobre o cabelo de um aluno branco, esteja falando sobre o cabelo de um aluno negro, fazendo uma piada que todo mundo ri, mas que o aluno negro se sente constrangido naquele momento. O professor pode sim se manter neutro, de dizer, não, eu vou deixar com que esses alunos resolvam sozinhos essa situação, mas ele não pode fazer isso. Ele tem que chamar no particular e falar com esses alunos sobre a situação, sobre o antirracismo, sobre não serem racistas, sobre essa fala ser uma fala racista, porque alguns deles não têm nenhum conhecimento de que estão reproduzindo racismo. Porque através de todas essas gerações, através de todas as bagagens que a gente vai trazendo e que as pessoas trazem na sociedade ao longo do tempo, esse racismo meio que fica maquiado, não é um racismo que a gente diga, olha que isso é um racismo. Não, as pessoas encaram como brincadeira, mas é preciso por isso que é preciso muito falar sobre educação antirracista. Exatamente para isso, para que a gente não trate isso como uma brincadeira, para que o professor não trate isso dentro de sala de aula como uma brincadeira, mas como uma situação em que está acontecendo ali o racismo. E o racismo de uma maneira que vai continuar perpetuando um sistema racista e desigual na sociedade, que as estruturas sociais, que as estruturas emocionais dos alunos, elas vão ficar diminuídas, né? Também tem um autor que diz que o aluno negro, a criança negra, ela se sente inferior à criança branca, enquanto que a criança branca, ela já se sente superior. E isso já é desde a infância. Essas crianças já se sentem inferiores às crianças negras. Então é preciso, antes de tudo, trabalhar dentro de sala de aula, essa educação antirracista, mesmo que não seja trabalhada em casa, mas como é tão importante dentro da sala de aula, verificar que esse momento e toda a situação está sendo formada para esses alunos, informados para essas crianças, para que elas consigam sim se enxergar como pessoas e como pertencentes àquela geração e saberem que podem sim estarem e conquistarem em espaços que pertencem a elas também, né? Bom, e o professor ali, ele vai se tornar um agente, né, de transformação de conhecimento ali nas ideias, nos pensamentos dos alunos, onde ele vai ensinar, né, o conhecimento sobre o antirracismo, né, como já foi falado aqui, além de levar uma bagagem lá dentro de casa, é muito importante que o professor tenha esse posicionamento, né, de ensinar e também falar o que é errado e o que é certo ali dentro da sala de aula, transformando o ambiente escolar, né, naquela determinada escola. Então, é muito importante que o professor tenha um posicionamento, né, e se tornando ali um agente de conhecimento para os alunos. Sim, porque foi que a Janaína falou, né? Sim. E muitas das vezes os alunos praticam racismo sem saber que está fazendo racismo, porque para ele só está insultando o coleguinha que está próximo. Então, cabe o professor, vendo aquela situação, falar para ele o que é aquilo que ele está fazendo e o quão isso afeta na sociedade. Daí vai fazer com que o aluno enxergue de uma forma diferente, né? Porque muitas vezes ali ele não sabe o que ele está falando, ele só está querendo prejudicar o coleguinha ali naquele momento. Leila Gonçalves dizia que não basta incluir conteúdo sobre a cultura negra. É preciso transformar a forma de ensinar uma escola consciente do racismo estrutural. Seria isso. Quando a gente fala sobre essa questão do racismo estrutural dentro da sala de aula, a gente também fala sobre a forma como é reduzida a educação, né? Quando não encontramos autores negros dentro
dos livros citados, né, da literatura daquele ambiente escolar, desde quando a gente, por exemplo, em uma situação em que eu, dentro da minha perspectiva de ser um professor, eu não consigo, se por exemplo alguém pegar esse petão, eu não consigo identificar autores negros dentro daquela minha área de conhecimento. Então, quando ela diz que é preciso colocar, de fazer essa educação, uma nova reestruturação, é de colocar autores negros dentro desse papel também de educação. Colocar os autores negros dentro da grade curricular e informar para os alunos, para que eles saibam que existem grandes pesquisadores em todas as áreas, nas áreas de educação, nas áreas de história, nas áreas de ciências. Existem vários pesquisadores em todas essas áreas e que são pessoas negras. E quando ela diz que é preciso, colocar, reestruturar todo esse sistema, é tirar esse papel europeu de ensinar, de dizer que o branco, de falar sobre os europeus naquela época, tipo assim, colocar as histórias dos europeus como uma história que todo mundo deve saber, enquanto que do povo negro é uma história que só é apresentada, por exemplo, em uma data como o Dia da Consciência Negra. Quando ela fala isso, ela quer que todos os dias, que todos os momentos das salas de aula, esses assuntos sejam integrados também àquela grade curricular. E não somente em algumas datas comemorativas, e não somente em situações esporádicas, mas que eles estejam presentes todo o cotidiano inteiro do aluno, para que eles consigam verificar que o povo negro fez parte, existe uma cultura por trás e que existem pessoas negras que fazem e fizeram história na nossa sociedade e dentro de toda a questão educacional. Ou seja, não é só colocar o tema ali na escola como um extra, vamos dizer assim, vamos passar esse tema porque tem que ser passado, é realmente dar sentido ao tema. Por que esse tema precisa ser abordado dentro da escola? Por que a educação de racismo tem que ser abordado dentro da escola? Então, isso aqui, pelo que eu entendi, é que você quer dizer que ela fala sobre isso, que não é um tema extra. Ela tem que realmente ter sentido para esse tema, para realmente fazer uma mudança. Sim, é por isso que é tão inviabilizado a questão das pessoas, da cultura negra, né? Quando a religião do branco é colocada, é considerada uma religião boa, enquanto a do negro é considerada uma culpa. Enquanto que a do negro é muito marginalizada, enquanto a do negro continua sendo aquela questão de que as pessoas encaram como uma coisa que é feitiçaria, uma coisa ruim, e que as pessoas sempre encaram, sendo que não, é a cultura das pessoas negras, já vem dos seus ancestrais, e toda essa cultura ela merece sim ser destacada dentro da sala de aulas e merece sim que as pessoas não vejam como, não endemonizem essas culturas, né? Porque elas colocam muito na situação de endemonizar essas culturas, de demonizar todas essas religiões, né? Sim, e desde 1629 de 2003 foi considerado obrigatoriamente todas as escolas falar sobre a cultura, falar sobre ensinar, na verdade, as culturas, o antirracismo. Então, essa lei veio para revigorar o ensino, principalmente das crianças negras ali, aonde que elas venham reconhecer realmente a sua pele, a sua origem. Então, vem para realmente revigorar os seus conhecimentos e a sua história. Falando ainda sobre neutralidade, Freire já afirmava que todo ensino é um ato político. A suposta neutralidade é uma ilusão. Vocês concordam com isso? Sim, acredito que essa coisa de dizer que é neutro perpetua o sistema e reproduz o sistema racista e estrutural. Porque a partir do momento em que eu não dou voz a essas minorias, essas pessoas que não são vistas na sociedade, eu deixo com que as pessoas que têm voz continuem tendo voz, as pessoas que não tiveram voz dentro da sociedade não sejam ouvidas, que a cultura dessas pessoas não seja vista na sociedade.
Então, isso que o Paulo Freire diz é exatamente um reprodutor de desigualdade, um reprodutor de situações de que vai reproduzir o racismo estrutural, vai continuar perpetuando o sistema de racismo da nossa sociedade, porque a partir do momento em que você continua dando voz às pessoas que sempre tiveram voz e deixando com que as pessoas que foram inviabilizadas dentro da sociedade por muito tempo não tenham voz, isso perpetua esse sistema, né? Essa relação estrutural é ruim. Bom, realmente, eu concordo, porque tem que ter voz. A gente tem que ser agentes dos nossos pensamentos e temos que falar realmente. Ter conhecimento bastante sobre o antirracismo, ter um posicionamento para não continuar a desvalorização, a falta de conhecimento sobre esse assunto. Então, temos sim que ser agentes desse grande assunto sobre racismo. E é isso. Então, basicamente o que o Paulo tem que dizer é que se você é negro, você está concordando com aquilo. Sim. Porque você não está tendo coragem de rebater aquele problema. Então, isso é bastante interessante. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Bom, a educação antirracista não é uma tendência, ele é um dever que deve ser cumprido.